Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar de um assunto que está muito em voga ultimamente. Que é distopias. Mas afinal, o que é distopias para início de conversa? Segundo o Google, distopia é lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Para tentar ilustrar um pouco sobre essa situação, eu peguei alguns filmes pra gente dar uma analisada que são considerados distopias. Divergente, que pra gente conversa é uma divisão de grupos, são divididos em vários grupos, em facções. A repressão da livre escolha após uma mudança de ideia, no sentido deles tem uma cerimônia, cada jovem vai lá e escolhe a sua facção. É uma cerimônia muito interessante de analisar. É como se fosse um rito de passagem, muitas vezes. E os grupos são escolhidos, tipo, você faz um teste, que é um teste muito específico, muito interessante, que dá a sua facção. Além do que entra no conceito, que é a repressão contra os divergentes, o preconceito contra os divergentes e os sem facção. Os divergentes seriam aqueles que combinam com todas as facções, tipo a erudição, a da amizade, a abnegação, as coisas assim. Eu não lembro de todas, mas é mais ou menos esse. E o sem facção aqui não combina com nenhum. Qual você seria dos divergentes? Comenta aqui embaixo. No próximo filme, a gente vai pegar um filme um pouco mais antigo, acho que tipo divergente, que é o Doador de Memórias, que fala sobre a repressão da memória e das emoções em geral, né? Isso é muito comum em várias ficções, da repressão das emoções. É bem interessante a discussão do assunto, no caso. Controle de natalidade, no sentido de eles selecionam os bebês que seriam mais prováveis de viver, e a divisão não dando a liberdade de escolherem suas funções na cidade. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com artes cênicas. Ponto, eu gosto de trabalhar com teatro. Mas as pessoas escolheriam pra mim, o governo escolheria pra mim, que eu seria médica, por exemplo. Outro filme seria o Mad Max, que é a falta de recursos. Isso é bem comum também em distopias. E o resto dos recursos está no comando de um governo autoritário. Por exemplo, uma população inteira está sedenta por água e o governante tem basicamente um lago inteiro, por exemplo. E a outra é a objetificação de mulheres férteis. É muito comum em alguns futuros distópicos as mulheres não serem férteis, né? E poucas mulheres serem férteis. Aí rola a objetificação, a necessidade de procriação e tudo desse estilo, muitas vezes reduzindo a mulher à procriação. E agora não é mais um filme, é um anime, que é Number 6. É muito interessante, eu vi há muito tempo atrás. Eu gostei bastante, se não me engano, Shounen Ai, ou Yaoi, não sei como é que classificam o Number 6. Mas é controle das informações, o governo detém o controle das informações, ou seja, a população basicamente fica refém do que o governo fala. Uma peste iminente, tipo, algum verme, eu não lembro exatamente, que tipo, fica se apossando de corpos e as pessoas não sabem o que está acontecendo. E a divisão entre cidade e periferia, tipo, existe a cidade central, tipo, feita por pessoas certas, entre muitas aspas, tipo, não tem nenhum histórico de problemas com o governo. E a periferia seria uma cidade de pessoas erradas, entre muitas aspas, que é tipo ladrões ou assassinos ou algo desse tipo, ou pessoas que são contra o governo. Os filmes às vezes não são só uma fonte de informação sobre distopias, também podemos falar dos livros. Por exemplo, tem o Admirável Mundo Novo, que também tem filme, que fala sobre a subdivisão por castas, ou seja, tipo, as castas são divididas em alfa, beta, gama, y e por aí vai. A repressão das emoções ruins, no sentido de tristeza, nojo, incômodo, com a droga Soma. Se você lê o livro, você entende mais ou menos como é que funciona essa droga. Criação das caixas por fatores genéticos,
no sentido de eles quando vão... Também uma situação de controle de natalidade, tipo, eles vão lá, eles colocam os embriões em seringas e decantam os embriões, e dependendo da casta que você for, eles colocam determinada substância em seu pseudo-sangue. É uma coisa muito complexa de explicar, mas é mais ou menos isso. Eles criam o bebê no laboratório, basicamente. A outra é a separação entre civilizados e selvagens. Existe a cidade central, que, tipo, todo mundo usa o soma, pelo menos a grande maioria, são divididos em castas, eles detêm o controle de natalidade criando os bebês, enquanto que são civilizados e selvagens, eles ainda têm os bebês de métodos naturais, tipo a nossa mãe, em teoria. E também existe a situação de crenças, tipo o cristianismo misturado com outras religiões. Outra distopia também é o Conto de Aia, que tem uma série, né? Eu não assisti a série, eu tava lendo o livro e tava bem interessante, que é a repressão de gênero. Tipo, existe uma repressão clara entre, tipo, os homens reprimem as mulheres. O fanatismo e o extremismo religioso, no sentido de eles levam a religião extremamente a sério, né? E um governo militarizado, que é muito comum em ditaduras, historicamente falando. Aqui no Brasil, principalmente, teve uma ditadura militar. Então, também pode ser considerado um tipo de distopia, principalmente porque o governo militarizado, muitas vezes, pode ser mais opressor. Enfim, e para finalizar de livros, nós temos O Pacto. O Pacto eu li faz um tempinho também, e é bem interessante, que é a repressão da geração nova. Por exemplo, os mais velhos reprimem os mais novos e os que decidem ter filhos, que, né, nessa sociedade existe uma droga em que a pessoa não envelhece, só que se a pessoa não envelhece e continuam tendo filhos, a população meio que explode, como se tivesse tipo uma superpopulação. Então eles decidem, tipo, beleza, quem usar essa droga não pode ter filhos. Só que existem pessoas que abdicam dessa droga e falam, não, eu quero ter filhos. E essas pessoas têm reprimidas, tipo, tem um certo preconceito mediante elas. A não renovação da geração, como eu comentei, né? Se as pessoas não envelhecem, teoricamente elas não podem ter filhos, senão há uma superpopulação. É basicamente esses os fatores. Também, tipo, tem outros fatores sociais, no sentido de, por exemplo, as pessoas que são consideradas excedentes, que são as crianças/adolescentes que nasceram depois desse pacto que foi criado, são meio que criados para serem empregados ou algo desse tipo. Já terminado explicar um pouco sobre essa situação de distopia, eu quero falar um pouco sobre o momento atual que a gente está tendo, que seria basicamente uma pseudo-distopia. Porque, teoricamente, a gente está vivendo um caos, levando em conta que a gente tem uma pandemia mundial, que é o vírus Covid-19. A gente está tendo um pânico geral, por exemplo, que as pessoas não estão podendo sair de casa e, por conta disso, muitas vezes as pessoas acabam pirando. E a gente tem pessoas que contradizem o que todo mundo tá dizendo e fala, não, vamos sair de casa, vamos liberar geral pra economia não acabar. Beleza. Depois de 4 meses a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, vamos lá. Se essa pandemia continuar, o que garante que essa galera não vai continuar morrendo? Enfim, eu preparei meio que um texto, meio que como se a gente lidasse com essa pandemia como se fosse um filme, no sentido um filme de distopia, que sempre existem aquelas pessoas que quebram o sistema, que são de linha de frente, que seriam meio que os médicos tentando criar uma cura para essa doença. Nós temos o alívio cômico do filme, que seriam, tipo, as pessoas tentando se distrair em meio a essa pandemia. Por exemplo, as plataformas digitais,
que estão, tipo, liberando filmes e ajudando, de certa forma, essas pessoas que estão em casa. E agora existe um exército que meio que ajuda a linha de frente, e seria a gente, tipo, meio que ficando em casa e tomando as determinadas necessidades para se fazer, tipo, evitar contato humano, evitar saída de casa, as coisas assim, podem ajudar a linha de frente, né, que são os médicos, a curar essa pandemia e todo mundo sair feliz, poder voltar às nossas vidas normais e vencer, pelo menos temporariamente, essa pandemia. Eu não sei se ficou confuso ou não, eu só queria dar meu parecer sobre toda essa situação de uma maneira que não fosse tão pesada. Espero que não tenha ficado. E é isso. Eu espero vocês semana que vem e um beijo. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta se eu deixei de falar algum tipo de filme distópico, tá? É isso. Bye!